Muito bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz. Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Como é que fala? Hoje não vai ter lista de exercícios para vocês fazerem. Vai ser um bate-papo aí com os alunos da UFSCar, que fazem parte do grupo de Química do PIBID. Já já eles vão se apresentar. Então, quem quiser dos alunos aí colocar o nome e a série como de costume aí no chat para posterior presença, fique à vontade. Hoje quero ver bastante participação de vocês. Vão abrir o microfone sem dó aí para participar. Quero ver a participação ativa de vocês, tanto em áudio quanto em chat. Tudo ok? Caso fale alguma coisinha aí na transmissão de áudio ou dos slides, vocês podem colocar no chat, por favor. Estamos também com a presença da professora Raquel, que está acompanhando a gente aqui. Unimos as turmas do primeiro ano. Vamos lá, para ter ainda mais gente participando aí. Então, agora, a partir desse momento que eu deixo por conta dos alunos da UFSCar, fazem parte do PIBID, podem. E aí, bom dia a todo mundo. Desculpa aí, gente, comentar Diogo. Bom, isso aqui é para a gente tentar realizar o mínimo de interação possível com vocês, né? Porque geralmente o PIBID ele ocorre presencialmente nas escolas, mas como a gente está meio impedido de se ver, o pessoal do PIBID bolou esse projeto aqui, uma interação, uma interação com vocês de uma forminha um pouquinho diferente. Não é uma aula. Bom, para os professores, a gente fala que é para eles deixarem esse espaço para a gente, né? Mas a gente vai conversar mesmo aqui, fica bem tranquilo, sem peso na consciência nem nada. Prazer em conhecer vocês, eu sou o Miguel. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu sou o Diogo. Como o Miguel disse, a gente vai fazer uma interação, vamos conversar um pouquinho sobre química. E aí, se vocês quiserem abrir a câmera ou abrir o microfone para perguntar, é interessante que há interação, né? A ideia do slide é perguntar bastante com vocês. E aí, é para a gente se conhecer mesmo e conversar, já que a gente vai estar interagindo para o próximo ano. E acho que é isso, por mim dessa vez. Olá, meu nome é Vinícius Holanda, tenho 21 anos, estou na UFSCar Sorocaba, estou fazendo técnico também em Química na ETEC, na Rubens de Faria, e estou no último módulo. Então a gente vai fazer uma conversinha com vocês, perguntar algumas coisas para ver como é que está o andamento. E não está valendo nota, não está valendo... a gente não vai ter cobrando nada disso, podem responder, mesmo que erradas as respostas, tentem acertar alguma coisa, mas o importante é manter essa participação, tá bom? Acho que Isso, vamos começar então. Certo. Então a gente vai começar perguntando para vocês se vocês sabem o que seria uma matéria e se vocês conseguiriam descrever um desses elementos não é matéria, só dando um spoiler. Aí vamos ver se vocês acertam. Vocês... Opa. galera, o que é matéria? O que a gente pode chamar de matéria? É só o que a gente consegue pegar? Só eu sou matéria, meu cabelo, a minha blusa. Algo que ocupa um mais? espaço? Pode falar, Isadora. Repete, por favor. Algo que ocupa espaço? Alguém mais além da Sim, também. Isadora? Vamos lá, pessoal. Quero ver a interação de todo mundo. Vamos lá. Perfeito, Isadora. Perfeito, é uma ótima explicação. Quem mais? Alguém mais tem mais alguma coisa? Sol tá acanhado. Podem mandar no chat, pessoal, que não quiser falar, mandem no chat. Isso. Qualquer substância que compõe um compõe um corpo. corpo. Interessante, Letícia, interessante. Muito bom, muito bom. Falta um detalhe também, um corpo sólido. Água não é matéria, Eduardo?
Falta completar um pouquinho da resposta da Isadora. É também a algo que gente ocupa tá. espaço, mas tem mais uma coisinha também. Vamos ver se eles descobrem o que é. Ah, isso aí, pô. Era Perfeito. isso que precisava. Famosa frase decoreba, né? Que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Mas também, se você pega uma substância que compõe um corpo, também é matéria. Agora, o corpo sólido tem que tomar cuidado, né? Porque a água ocupa espaço, a água é uma substância que compõe 70%, né, do corpo humano e possui massa, mas não é sólido, né? E é matéria. Assim Ó, para como gás. exemplificar, tem que usar o uso do copo, né? O copo, ele é um sólido, ele é um material sólido, porque ele tem massa também. Isso dá um indício que é matéria, tem massa e ocupa lugar no espaço. Eu não consigo permear ele, eu não consigo usar o espaço que ele está ocupando. Que nem o líquido. O líquido ele consegue se transformar ao ter o desenho do recipiente, né? Ele é líquido. Mas ele também, ainda assim, tem massa e está ocupando lugar no espaço. Uma garrafa vazia é diferente, totalmente diferente de uma garrafa cheia. Por quê? Porque a água tem massa e está ocupando o espaço da garrafa. E também, e o ar, né? O ar seria considerado matéria, vocês sabem disso? A gente já falou de sólido e de líquido. O gás que tá ali também nos slides, ele seria considerado matéria, pessoal? Sim, porque ele também tem suas substâncias, átomos, e como os átomos são espécie de uma massa, Perfeito, Isadora, perfeito. Você consegue exemplificar isso aí, de alguma forma? Mostrar que o gás tem massa? Você consegue? como, tipo, da água. A água, por ela ser para ela passar do estado gasoso, ela tem já as suas substâncias, né? Então apenas elas se separam. Por isso que ele, Certo. tipo, desaparece, vamos dizer assim. Perfeito. Mas alguém tem alguma coisa a Perfeito. acrescentar no argumento da Isadora, galera? Ou só isso mesmo? Vocês concordam totalmente com a Isadora no que ela falou? Pô, eu concordo, né? Acho que eu tô no direito aqui. Eu acho que dá pra concordar. Acho que o pessoal concorda também, né? Alguém discorda? Sim. Concorda, Demorou. nós concordamos. Beleza. Tem como exemplificar isso um pouco melhor? É pegar uma bexiga vazia e uma bexiga cheia. Se você colocar, fazer um fiozinho assim, uma balança, você vai notar que a bexiga cheia vai estar mais pesada do que a bexiga vazia. Isso consegue provar que a bexiga cheia ela tem um espaço maior, né? Totalmente cheia. Dá para provar que ele tem massa por causa do peso que está mais pesado e ocupa lugar no espaço, porque ele encheu a bexiga. Ele está a bexiga cheinha. Então ele está ocupando lugar no espaço e isso prova que ele é uma matéria. Mas, viu, deixa eu perguntar. E a luz? Vocês sabem falar se luz é matéria? Você vê a luz, ela tá ali, parece que ocupa o lugar. Eu acho que a luz não é matéria. Sabe por quê? Nicolas, Porque Nicolas é falou que uma acha- que, tipo, você pode criar e matéria não pode ser criada, só apenas transformada. Mas a gente Nossa! a gente Lançou o cria. Lavoisier, velho. Boa! Ó, a Maria Eduarda matou aqui, cara. Maria Eduarda e a Isadora. Isso é verdade. A luz ela é uma onda eletromagnética, você pode criar ela, você pode parar de emitir ela, então ela é uma energia e é verdade, matéria não pode ser criada. Tudo se transforma, né? Famoso Lavoisier. Para provar que a luz não é matéria, dá para usar uma lanterna. Tem uma lanterna aqui. Ó, se eu acender a luz, ela não está ocupando lugar no espaço. Ó, consigo atravessar ela perfeitamente, tranquilamente. E ela não tem peso, não tem massa. Se eu colocar na minha mão e sem na mão, não vai interferir em praticamente nada. Na verdade, não vai interferir em nada. Em nada. Então, ela é considerada como uma onda eletromagnética, seria uma energia. Falou muito bem.
Perfeito, pessoal. Alguma dúvida nesse slide? Deu para entender que todos os quesitos de matéria, ocupa lugar no espaço, a luz não é matéria, por quê? Deu tudo certo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem uma curiosidade? Tipo, será que meu cachorro é matéria? Pode ser. Não, demorou. É uma dúvida, Nenhuma perfeito. dúvida, legal. Aqui a gente tem umas perguntinhas dos modelos atômicos. Vocês sabem como é que foi descoberto o primeiro átomo? Vocês têm noção disso? Vamos lá, pessoal, relembrar das aulinhas aí. Podem falar. Qual a hipótese de vocês aí? Tem que dar orgulho pro professor Luiz, hein? Já são meu orgulho, agora vão representar. Vamos lá, pessoal. Como é que foi descoberto? Lembra o nome de alguém? Conhece alguns nomes? Tem alguns nomes ali antigamente, na antiguidade lá. Ai, eu esqueci o nome do cara que ele fez o modelo atômico, parece uma bola de bilhar. Uhum. Dalton, isso que a Maria falou. Isso. O primeiro exemplo é do Dalton, que ele provou na época que o átomo era uma bola maciça e indivisível. E hoje a gente sabe que não é assim, mas foi muito importante para a época e ainda é tão importante que o nome dele continua. Átomo vem do grego de a significa não e tomo divisível. Aí se manteve até hoje. Indivisível o nome dele, mas a gente sabe que ele pode ser quebrado, dá para ser estimulado para ele se partir. A ideia do Dalton, ela soma com Leucipo e Demócrito, né? Que começaram com o nome. E pra vocês terem ideia, tipo, não é a gente sabe que não é assim hoje, mas a gente usa até hoje quando você vai fazer, por exemplo, o desenho de uma molécula, você quer fazer um retículo cristalino, você vai desenhar o sal de cozinha, por exemplo, NaCl, você faz um monte de bolinha grande e pequena juntinha, né? Isso que é importante para nós químicos ou para todo mundo entender o modelo de Dalton, mesmo que ele seja um pouquinho mais básico, né? Mesmo que ele esteja em alguns experimentos ele se mostre errado, para outros experimentos ele funciona. Então a gente ainda usa ele porque é um modelo bem importante, por isso que a gente aprende ele nas escolas. Como eu disse para os alunos essa semana até, já falei assim, se acaso eu pedisse para eles, vão lá até a lousa e desenhem uma árvore. Eles vão lá e vão desenhar uma árvore. Aí a gente até imagina como é que vai começar, né? Vai começar pelo tronco ali, subir, desenhar as folhas. Aí eu pergunto, será que é igual à realidade? Olha uma árvore lá fora pela janela. Foi igualzinha? Aí eles falam, não, mas isso aí que está desenhado é uma árvore. É uma árvore. Então por que a gente usa? Para representar, né? Para ilustrar, para fins didáticos a gente utiliza representações. Então todos os modelos têm a sua importância e mesmo Dalton que ficou lá para trás, ficou meio defasado o modelo, a gente utiliza como a gente vai, quando pensar em desenhar um átomo, uma molécula, o primeiro modelo que a gente imagina para representar é o de Dalton, né? Certo. Perfeito. E é legal também porque ele conseguiu provar isso, que o átomo seria indivisível sem instrumentos, né? Eles não conseguiam enxergar, não tinha microscópio na época, não tinha microscopia eletrônica, não tinha nada, eles eram na raça mesmo. E uma forma de representar mesmo como é que é o pensamento deles, eles pensavam tipo assim, se você pega uma pedra e você divide essa pedra no meio, você vai ter metade da pedra. Aí você vai dividindo a pedra no meio de novo, e de novo, muitas vezes, até que chega num ponto que é impossível, está num nível molecular já. Então eles achavam que chegaria no momento que não daria mais para dividir essa pedra, seria um átomo de pedra, e seria esse momento que seria o átomo. Eles não conseguiam ver, mas eles sabiam que ia chegar um momento que não ia dar mais certo para dividir. Tem como usar isso na escala macroscópica, né? Microscópio é coisa pequenininha, e macroscópica é transformar em coisas maiores. Tem um exemplo que dá para fazer, que é se você pegar uma folha sulfite, aqui, e você ir partindo ela ao meio. Vou exemplificar aqui para vocês. Deixa eu tentar colocar no meio bonitinho. Sim, também tem Thomson, certo? Aí seria a metade da folha. Aí conforme você for dividindo a folha, você vai vendo que cada vez fica mais difícil você
Mais energia é usada para dividir a pedra, no caso, mas isso aqui é um sulfite. Vamos lá, terceira volta, continuar dobrando. Vocês podem fazer isso aqui um pouco com mais calma depois, pra vocês verem se é verdade ou eu estou mentindo. Tá, a folha sulfite bem menor, mais uma dobra. Tá bem menor ainda, cada vez vai ficando cada vez mais difícil. Ó, chega um momento que é muito difícil dobrar ela. Então chegaria um momento que seria o átomo. Seria maciço, a folha sulfite estaria muito dura e completamente indivisível. Ó, tem que usar muita força para você conseguir dobrar essa folha de papel. Praticamente inviável. Então é uma escala macroscópica do que seria um átomo, na visão de Dalton e muitos outros pensadores da época. Exatamente, chega uma hora que é impossível com as ferramentas que a gente disponibiliza continuar dobrando ou continuar triturando uma partícula da matéria para descobrir qual que é a partícula fundamental, qual que é a menor partícula que compõe a matéria, um pedaço de madeira, papel, pedra, nesse caso. E aí, pessoal, alguém tem uma coisa para comentar? Os alunos vão lá, perguntas, curiosidades. Vamos lá? E aí? O Eduardo falou do Thomson. Pode voltar um slide, professor. Depois disso, o Miguel está mutado. Ops. Deixa eu só falar uma coisa em relação ao Thomson, que é... O que mudou praticamente foi a descoberta do elétron, né? E às vezes a gente não se pergunta como ele foi descoberto de fato. A gente lembra como foi o próton, por exemplo, com aquele bombardeamento do Rutherford. Mas o elétron, pra vocês terem uma ideia, é que agora entra nível meu viajado das coisas. Você pega não, era alguma coisa de Becquerel, professor. Você lembra o nome? Que você pegava baixíssima pressão, quase no vácuo, e Eu eles... posso, Tipo ampola de Crookes, Isso! tubo de o raios catódicos. Isso mesmo. a televisão de tubo, você se lembra da televisão de tubo? Ela tem um negócio chamado tubo de raios catódicos. Esse tubo de raios catódicos fizeram o Thomson um dia ele estava de boa na casa dele, ele falou, nossa, vou fazer o experimento. E ele colocou um tubo de raios catódicos e percebeu que o raio que saía do tubo, o tubo era assim, que não tem a imagem aí, né? Mas o tubo tinha duas bobinas, uma carregada positivamente, então sabia-se já da eletricidade na época, e uma carregada negativamente. Se o raio fosse neutro, se esse raio fosse neutro, esse raio que saía do tubo fosse neutro, ele ia passar pelas bobinas sem interagir com elas. O problema é que ele interagiu. O raio foi desviado pela bobina positiva. Então o Thomson falou, peraí, a matéria então não é só maciça, indestrutível, indivisível. Tem alguma parte negativa no átomo que está interagindo com essa bobina positiva. Lembrando, o negativo vai ser atraído pelo positivo. Se não tinha explicação para aquele raio ser desviado pela bobina positiva, a não ser alguma parte negativa naquele raio. E ele chamou aquele raio de elétron. Né? O que estava saindo daquele tubo, ou o que ele estava projetando entre aquelas bobinas que foi desviado pela bobina positiva, ele chamou de elétron. E aí ele criou esse modelo, que é o modelo de Thomson, que teria uma parte positiva, né, para adequar os elétrons, que seria o próton, e dentro, ou incrustado na superfície, teriam os elétrons estariam ali. Por isso que ele chamou de modelo de pudim de passas. Seriam como se os elétrons fossem as passas dentro do pudim, que é o próton. Então, ele viu no experimento uma coisa interessante, né? Tipo, como que aquele raio estava sendo desviado, né? Era alguma parte negativa, e ele chamou de elétron, e por causa desse experimento, a gente revolucionou mais uma vez o modelo atômico. Olha como a ciência não se faz sozinha, depende da colaboração de cientistas e muitas vezes mutuamente.
Então, pela ampola de Crookes, que era o raios catódicos, que tinha esse experimento, o Thomson usou e conseguiu elaborar um modelo um pouquinho mais avançado. Depois de um tempo, surgiu um pouquinho lá, a gente pode lembrar aqui da Marie Curie, a descoberta da radioatividade. Então era uma coisa que até então não se tinha tido, não tinha notariedade. E aí o que aconteceu? Rutherford usou elementos radioativos ali que não fazia muito tempo que havia sido descoberto e também usou aquele elemento para elaborar um outro modelo atômico, que foi o caso aqui da incisão, né, do bombardeamento de partículas radioativas sobre uma lâmina de ouro. E descobriu que o átomo não era maciço, tinha muito espaço vazio. Então pode ver, dependendo da descoberta de alguns cientistas, outros foram usando essas descobertas para elaborar e avançar cada vez mais nos modelos atômicos também, como em outras áreas. E o incrível é que não tinha nem WhatsApp, né? Que no que uma pessoa... Não, eu tava estudando isso há um tempo atrás, né? Não preciso estudar para saber que não tinha WhatsApp. Mas é muito incrível você pensar que no que um descobria, ele publicava em jornais de ciência, ele publicava artigo científico, e aí o polônio, que foi descoberto pela Marie Curie, em homenagem ao país natal dela, né, que era a Polônia, foi usado pelo Rutherford depois para ser bombardeado. Tipo, é muito incrível se pensar que tudo era desenvolvido ao mesmo tempo, né? A gente estuda uma coisa de cada vez, mas não é bem assim que funcionava. E a publicação, né? Eu até ri aqui, porque realmente, né? Imagina se agora tivesse o WhatsApp na época, viu? Descobri aqui a radioatividade, usa aí, ó. Usa aí, Nossa, você ia pega ser aí e já faz incrível. outra coisa. Aí é o que que era? Igual ele falou assim, era publicação em jornais científicos, e para chegar a esse jornal científico, né? A gente acessar agora na internet, vou achar um jornal científico, aqui um artigo científico recém-publicado. Publicou agora, já tô lendo. Era por carta, até chegar a um local, a outra parte, às vezes, do mundo ali. Então, você vê como é que era feita a ciência na época. Era interessante porque tem até descobertas que foram feitas em, em lugares diferentes que não se comunicavam. Então, tem algumas descobertas você podia fazer, por exemplo, na Europa, e na Europa não se comunicava com um cientista americano que estava nos Estados Unidos. Os dois descobriram em tempos parecidos a mesma coisa, e por isso, às vezes por experimentos diferentes, e aí acabava publicando. Tanto que até hoje tem disputas de quem descobriu tal, quem formulou certas teorias, quem descobriu certas coisas no meio acadêmico. Isso é bem interessante. Uma coisa que é bacana de ver mesmo, que todo mundo ali coexistia, era... Se vocês pesquisarem depois a conferência de Solvay, vocês vão ver, tipo, a Marie Curie, o Rutherford, o Albert Einstein ali numa mesma foto, e era foto mesmo, né? Não era pintura porque já tinha foto. Mas é muito incrível se ver essa fotografia. Professor, você já passou sobre os modelos atômicos. A gente fala sobre o resto dos modelos ou só pergunta para o pessoal? Seria interessante sim essa última pergunta, achei bacana, assim. E como é realmente o átomo? Será que é dessa mesma forma, como a gente está vendo? Tem outros mais avançados? Como é que... Será que é confidente? Será que na realidade se assemelha a isso ou não tem nada a ver com isso? O que os alunos acham? E aí, galera? Eu já jogo para vocês, pessoal. O que vocês acham? O átomo, qual desses modelos explica melhor o átomo e se ele é realmente um desses modelos? Cada um desses modelos explica uma parte do átomo. Então, todos tecnicamente têm uma certa parte, como eles foram sendo evoluídos por cada cientista diferente. Então, todos fizeram parte para descobrir como o átomo é, mas todos fazem representação do átomo. Certo. Perfeito, isso. cara. Mas o átomo, ele é realmente de um desses jeitos aqui? Ele assume todas essas características aqui ao mesmo tempo, queira ou não. Mas ele é de algum desses modelos? Ele é tipo, qual que é o átomo dentro desses aqui, galera? O de Schrödinger, o de Bohr, o de Rutherford? Tem algum que a gente fala, esse aqui é exatamente o átomo? Tem como falar isso? A gente já viu o átomo de alguma forma? Podem digitar no chat, pessoal. Sim, não. Pra mim,
Eu acho que é o de. Eu não sei falar o nome dele. Schrödinger. Schrödinger. Não, é o do lado dele. O de Bohr? Bohr. É. E aí, pessoal, quem mais? Podem mandar no chat quem não conseguir falar, quem tiver. Enfim. O legal que a gente não comentou que o átomo de Bohr, ele tá vendo essas tracejadas, tá vendo essas bolinhas fora do átomo? Tem os elétrons e tem essas trajetórias. Isso daí seria uma eletrosfera praticamente. Ele dizia que cada elétron ele participa de determinadas funções, né? Então, como falar um pouquinho mais fácil. Então, seria o elétron responsável por fazer essa voltinha. Ele sempre faria essa voltinha. Em todos os elementos, todos os grupos do mesmo elemento fariam esse girinho. Ou seria um girinho assim. Seria previsível. Mas o Schrödinger fez cair por terra porque ele lançou um Electric Cloud Model, que é Modelo da nuvem eletrônica. nuvem eletrônica. Aí ele conseguiu provar que eles não apenas fazem determinados giros, eles são livres, eles são prováveis a fazer são prováveis a representar um giro de determinada forma, só que não é obrigatório. Ele pode assumir diferentes formas, diferentes giros do elétrons. E por isso que fez essa nuvem eletrônica. Ele pode estar em qualquer lugar desse canto. Isso é bem legal. Você não tem como determinar o local exato onde o elétron está, ao mesmo tempo em que você determina a velocidade com a qual ele está se mexendo. Tem uma coisa assim também que era muito boa. Sim. E Yasmin jogou branco, falou que não sabe. A Yasmin se absteve, falou. Nem tentou. Ela tá livre já de culpa. Ela participou e ela falou que não sabe. A Isadora levantou a mão? Apertei errado. Não, demorou. Mas deixa eu falar aqui para vocês, que a gente está ficando com pouco tempo e o final do slide é uma coisa que eu acho bem interessante de vocês ouvirem. Vou acabar com vocês, cara. A gente não sabe como é o átomo. A gente não descobriu o átomo também, a gente inventou o átomo. A gente criou esses modelos com base nos experimentos e no que convinha. Essa é a verdade. Esse é o átomo. Prazer. Aqui um pouquinho que acredito que eles já tenham visto de alguma forma, ou na escola, ou no dia a dia, uma coisa meio assombrosa que é a chama de alguma fogueira, ou do fogão, ou de alguma coisa que eles queimaram, ou de outros meios, assim, a cor da chama se alterar. E olha que bacana aí, como a gente não pode ver o átomo, mas como as propriedades atômicas ali, principalmente o de Bohr, de Rutherford, ele dá para ver de maneira assim macroscópica, como o Vinícius citou também anteriormente, assim, como que uma coisa assim que a gente não pode ver e não sabe como ele evidencia as características de maneira macroscópica. Olha o teste de chama aí. Pode continuar. Era exatamente isso sobre slide. Era isso aí. A gente tem pouquinho tempo, né? Pode passar, professor. Só falando assim, tem uma citada ali assim, as cores mudar, né? Alguma coisa que se jogou no fogo, ou caiu um salzinho ali no... Pode falar. Eu lembro que numa vez teve uma feira de ciência que a gente foi, teve esse experimento. Sim, muito interessante que esteja, porque né, cada composto que tem um cátion, cada sal que tem um cátion, que você colocar na chama vai ter cores bastante expressivas, né? Às vezes não diferentes. Tem materiais que têm cores bem parecidas, mas né, bem interessante que isso se manifeste numa coisa meio peculiar, assim, uma chama, você colocar algo na chama e você saber qual que é aquele cátion, porque você está colocando ele na chama e ele faz uma cor diferente. É bem interessante isso. É bem utilizado no laboratório para a gente ver o que é que a gente está analisando, né? Alguns metais, eles reproduzem luz no espectro visível. Então, quando tem um bico de Bunsen, você está vendo ali ó, aquele foguinho azul? É responsável pelo bico de Bunsen, que é uma plataformazinha com um fogareiro praticamente, e ele fica queimando. A chama dele é azul por causa do combustível.
E esse combustível ajuda a gente a ver outros espectros, né? Se fosse amarelo, ia interferir totalmente no elemento, na representação da cor do elemento. Então, quando você pega uma amostra de bário, principalmente, você pega uma colherzinha de bário e coloca na chama. A chama vai mudar completamente do azul para um verde. Aí eu tenho um exemplo dela bem bonitinho do bário pegando, incendiando verde. Tem o estrôncio, que queima em vermelho, bem bonito, um vermelho sangue muito, muito claro. Tem o lítio, que queima laranja. Tem o sódio, que queima amarelo. Nosso Tem o conhecido cobre. sódio, né? Derrubou alguma coisa no fogão, vai lá, a cor vai ficar da cor dessa daqui, porque é impressionante, mas parece que até o açúcar tem sódio, né? Caiu, caiu um pouquinho do açúcar ali no fogão, parece que fica a cor laranja. Pessoal, É sem. verdade. Eu não vou lem- testar isso porque eu sei que a minha mãe vai me xingar. Tudo bem. A gente entende. Lembrando, pessoal, que isso a gente falou lá no nosso blog, no Instagram do PIBID, tá? Depois eu vou mandar o link aqui pra gente. Foi o último post, foi exatamente sobre teste de chama, o nosso último post. Eu tô falando porque eu participo do Instagram, tá? Então, acompanhem lá o nosso Instagram, que ele é feito pra vocês, alunos, tá? Pra galera. A gente tá fazendo justamente pra vocês. E esse post foi justamente sobre teste de chama. Eu vou mandar aqui o link enquanto o Miguel carrega o próximo slide. Bom, é que na verdade eu estava interessado em falar dos 3 finais. Se você quiser, eu pego lá o link. Não, eu já falei, então. Vamos para os próximos, então, só pra gente Aqui acabar. só. Só lembrando que tá no espectro visível, tá? Alguns átomos eles liberam luz no espectro visível, que é essa faixinha dos comprimentos de onda que a energia representa, tá bom? E todas as cores que a gente consegue enxergar são, na verdade, só essa minúscula faixinha. Na verdade. Pode passar, professor. Então, é que, na verdade, ô, Diogo, Oi. minha vontade mesmo era de falar do sódio, ferro e o carbono, mas Aqui a gente tinha. Bom, enfim. Galera, professor, a gente tá comendo o tempo de aula deles? A gente pode Não, continuar? não, quer ver? Aqui eu só Tem ia mais falar aqui 12. que, por exemplo, né, como os modelos atômicos, né, tem as subpartículas que depois a gente falou do elétron e do próton. Depois de um tempo foi descoberto aqui o nêutron, né? Pode relembrar o Chadwick, que através de outro experimento descobriu o nêutron. O que diferencia também os elementos, no caso, o número de prótons aqui, que a gente pode retomar uma outra discussão também, falar até achar um jogo aí que a gente brinque sobre isso daí, como é que diferencia, como é que identificar um átomo pelas suas partículas. Tem semelhanças em átomos diferentes e tem também diferenças em átomos do mesmo elemento, que a gente pode tratar também, que são os isótopos, a isotopia e a isobaria. Então eu vou, a pedido aqui, vou adiantar um pouquinho. Ó, a nossa famosa aqui, é como se fosse a Bíblia do químico aqui. Isso aqui, o cara tem tudo ali. Um químico que não anda com uma dessa aqui no bolso, pelo menos no meio de uns 10 livros. Bom, Nossa, de vez em quando tô no bar e eu tiro uma tabela periódica pra conversar. Brincadeira, não. Pode falar, Miguel. Você ia falar desses slides? Então deixa eu perguntar para vocês. O ferro, que é o ferro que todo mundo conhece, que tem o Homem de Ferro da Marvel, o ferro, famoso ferro. Vocês encontram o ferro onde? Só para eu ter uma ideia aqui de onde vocês... Como que é o ferro, pessoal? Quais são as características que o ferro possui? Ferro bruto, vocês estão falando, ou ferro já processado? Tem vários tipos, né? Boa pergunta, boa pergunta. Perfeito. Eita. Tem vários Boa, Nicolas, tipos. pode falar de todos. Aê, soltar aí, vamos. Fala tudo, fala tudo. Ô, o professor queimou eu agora, hein, velho? Putz. Ó, Pode repetir a Que pergunta, isso. por favor? Mas eu adoro pedir pra repetir a pergunta. Quais são as formas do ferro que vocês conhecem? Quais são os tipos de ferro que vocês conhecem? o ferro Tem derretido. o ferro do feijão. Olha O só. ferro do feijão. O derretido. O né, Nicolas falou. falou do ferro derretido, mas quais são as características dele? Ou tem o ferro sólido, então? Como é que é? Tem o Tem o ferro. ferro, Ferro binário. Minério, ó. tem o ferro minério. Aqui então, Tem aqui, o ó. ferro gasoso? Gás. Até onde eu Se saiba, não. esquentar demais, pode ter, por causa que o ferro pode ser com. Eu acho que pode ter na atmosfera. Porque ele é não sei. Será que seria gasoso ou seria partículas pequenininhas?
Pode ser Fale. gasoso, não é? Pode ser partículas pequenininhas. Então, aí tem gasoso, não tem? São partículas. E Então, Não são fica partículas gasoso, mesmo. pelo que eu pesquisei, hein? outro Sempre- lugar, foi mal interrompido. outro lugar que tenha ferro, presença de ferro em outras substâncias, outros elementos, assim, né? Não caso o elemento é o ferro, mas em outras substâncias, outros organismos, o que que acha? Além da Isadora, o Nicolas, não sei se o pessoal comentou no chat, eu não estou conseguindo. Limonita, Hematita, hematita, magnetita. Magnética, limonita são ferros. Ah, Hematita eu sei que é. a magnetita não e a limonita eu acredito que não também. Acho que essa parte são materiais magnéticos. Mas a hematita sim, a hematita faz parte de ferro. Ah, o ferro ele pode ser magnético, né? Magnetita tem ferro também. O ferro ele pode ser magnetizado. É um conceito diferente. Ele não atrai metais, mas ele pode ser atraído por ímãs. É isso aí, Ah, exatamente. sim. Deixa eu falar, vocês sabem que tem ferro dentro de vocês também, né? Muito ainda. É verdade. Puta merda, eu esqueci. Eu não Cala a boca. Que isso? Temos a presença de alunos renomados, você fica falando palavrão, que coisa feia. Não se preocupem, galera. Não se preocupem. Depois eu corto. Pi! Não, que o aluno renomado ali, ele pega a tabela periódica para conversar no bar, você pode ficar tranquilo, cara. Nossa, Nossa. com certeza. Perdão pelo Essa é palavrão. a prova. Não, fica à vontade. E aí, Eu tem mais esqueci algum? que tem a síndrome do vampiro, onde a pessoa fica com excesso de ferro demais, o olho verdade, fica né? Tem ferro no amarelo, ela sangue. fica Agora que cuspindo você lembra sangue e disso. Tem acontece ferro um no monte de- sangue, pessoal. Exatamente. Pode passar, isso aí. professor. Será que com Pode imã eu passar, consigo Natália. tirar o sangue de alguém? Não. Não, porque Mas é a um concentração não ferro é diferente. suficiente. Ó. Caramba. Pode ter ferro no aço Apresentação. também, né? Que o aço é Nossa, feito de muito ferro, bom. não é? Ó, Exatamente. Ô, Nicolás, por que você demorou tanto para abrir o microfone, cara? Putz, é que eu tô lendo um bagulho aqui. já sei, as segundas Ah, outras mas aí, aulas eu pô, a aposto gente que ele tá- tava tomando café. É Pô, verdade, o professor acertou, é. Pessoal, como foi falado, então, o aço, essas barras de aço, tem ferro, né? O feijão, a Isadora falou muito bem, a gente come feijão, tem ferro no feijão. Inclusive, é muito bom fazer parte da nossa dieta diária, né? Por conta disso, pra Eu gente não repor o gosto de ferro do feijão, sangue. mas eu como porque eu tô com quase Anemia. anemia. É. E aqui É complicado. nessa figura aí, o que vocês acham? E aí? Parece uma Tem figura. ferro no tijolo, galera? Tem ferro no Tijolo tem barro, não tem? ferro? Um pouquinho, talvez. Tijolo tem ferro. Eu não sei, eu tava no ensino médio, aí minha professora falava, não, quando eu tava grávida eu sentia vontade de comer tijolo. Eu ficava, que ideia é essa? Aí ela falava que era porque ela precisava de ferro por conta do sangue do bebê, que ela tava para nascer também, tava se desenvolvendo, então ela tava com deficiência de ferro e ela não queria comer feijão, ela queria comer tijolo. Valha-me E Deus. telha vermelha também, Exatamente. Às vezes tem por alguma ferro. deficiência de vitamina na pessoa, que a pessoa fica com vontade de comer coisas esquisitas e na verdade remete à substância que está presente. Isso aí pode ser, parece que a gente nem imagina que tem uma substância, mas às vezes pela cor, às vezes pela composição, às vezes por ser um mineral, então às vezes remete na pessoa a vontade de comer certas coisas. Eu quando era criança, só contar uma história engraçada, eu vi um comercial de caldo quinor, mas esse é da antiguidade, que falavam no comercial que até sopa de pedra era bom com caldo de quinor, não acredite. Tive que comer sopa de pedra. Meu Deus do céu, Acredito, cara. professor. Olha a televisão perturbando a cabeça da gente. Não é possível. Nossa, eu espero que você nunca tenha visto comercial de Red Bull, então, professor. Pra tentar voar, né? Nossa. Se eu não tô... A fruta pode ter ferro ou não? Pode. Frutas que tenham ferro, eu nunca ouvi falar, Posso sinceramente. será, né? pessoal. Depois da gente pesquisar uma fruta que tem ferro. Eu sei que tem fruta Ah, que a tem gente pode potássio, pesquisar. que é também um Uma coisa, mineral Fruta que tem metálico também. potássio. Alguém Legal. uma sabe? coisa que a gente... Íon, potássio? Ah, Pessoal. Pô, eu pesquisei Tio aqui, ó. Miguel, não fala aí não. Uma pô. informação Deixa muito o pessoal falar. importante, Vai que a Fala aí, abacate Nicolas. Nicolas, tem você tá 0,6 pesquisando? miligramas de ferro. Oi? Olha só. O abacate tem 0,6 miligramas de ferro. Caramba, olha só. Interessante, essa foi legal. Mas, viu, deixa eu né? falar uma coisa pra vocês. É bom que vocês pesquisem mesmo, que a ciência e o cientista é feito de ir atrás da informação. Você tá com a... não sabe? Ah, tem fruta com ferro? Vai pesquisa, dá um Google. Cuidado com a fonte que vai usar, mas vai e corre atrás, cara.
É isso mesmo. Aproveita É o que Braille. vocês... Pesquisa no Braille, o site mais ajudado, que mais ajuda estudantes. Ah, mas eu Verdade. vou. O pessoal sabe que vocês copiam, né? Se dá um Ctrl+C e Ctrl+V nesse site, porque vocês pegam uma Não. partinha da questão e vai lá, né? Eu sei que você tá. Pois agora, esses segredos aí você conta quando o professor não tiver. Ah, Olha a boca Isadora. aberta, Você acha que o mano. professor não colocou Braille também? Ah lá, pessoal, maracujá também tem ferro, hein? E 1,6 miligramas até que é bastante para uma fruta só. Tem que ser. Pessoal, legal. Desculpa te interrompi totalmente, ô Miguel, mas a Imagina. parte do ferro, é legal a gente entender que tem várias propriedades, né, que um átomo pode cumprir, né? A gente não tá comendo aço quando a gente come feijão, ou não tem aço dentro da gente, mas o ferro compõe o aço, compõe o sangue, compõe o feijão, compõe o tijolo, né? Os prédios, eles não são feitos de sangue, mas cada lugarzinho que o ferro tá, ele tem propriedades diferentes. Por isso que eu amo química, tá? Só já vou até jogar isso aqui no ar. Eu amo química porque tem muita coisa interessante pra gente estudar. Isso me fascina. Como que a mesma bolinha, no caso não é uma bolinha, a gente não sabe como é, mas a gente imagina que seja uma bolinha, compõe várias coisas diferentes. É bem interessante. Pode ser uma flor. Pode ser uma flor. Pode ser uma flor. Aí o elétron, na verdade, é pólen. Olha só. Nossa senhora, eu nunca tinha pensado nisso. Couve-flor, né? Falam que brócolis e algumas verduras pode substituir, para quem não gosta de comer feijão ou quem tem às vezes intolerância a feijão, o brócolis. Vou falar de flor, então couve-flor, que também tem composição quase parecida, pode conter uma quantidade de ferro. Sim. E a substância aí, ó, sódio? Onde tem sódio? Faz bem? No Faz mal? sal. Principalmente Sal, sal. perfeito, Isadora, maravilhoso. Quem mais? Quem mais tem Sódio é um sódio? metal, a gente come metal então no sal? Cara, muito bom sal de assim, ferro? quando faz churrasco assim em cima do arroz, ó, bate com a farofa, muito top. Olha, Tem Tem sal no de mar. ferro? Tem Tem no sódio mar no mar. também. A Maria Eduarda Tem falou sal que no o mar. damasco tem 2,7 miligramas de ferro e a banana também tem ferro, 0,3 miligramas. olha, foi falado ali, ó. No A Maria Eduarda também salgadinho falou tem muito sódio, cara. mas aí tem Muito. sódio em forma de sal, né, pessoal? Quem mais tem sódio? Tem mais alguma coisa? Uma coisa que a gente usa de produto de limpeza em casa. Tem sódio? Pode ter sódio? Queijo? Sabão? Queijo tem sal. Não tem- Ah, você olhou a Tem imagem sal, ali, mas né? não é Olhou a sal. imagem, aquilo ali parece um queijo, né? Parece um sabão, mas na verdade é o sódio metálico, é uma barrinha de sódio metálico, explosivo. É. Ai, É, esqueci. Pode passar mais um, professor? Uma coisa que a gente usa bastante que tem sódio é a soda cáustica. A soda cáustica é corrosiva, galera. É um negócio perigosíssimo que a gente se cair na pele, corrói a gente. Então a gente coloca algo Eu quase corrosivo. derrubei soda cáustica no meu olho uma vez. Nossa, machuca muito quem já fez isso. A gente a gente come algo corrosivo, então? Não, né? O sal e a soda cáustica são duas coisas. Tem o sódio em características diferentes, né? O sódio. Então eles têm um pH diferente. Não, Aí, pH. Então, o pH ele é medido por outro elemento, é outra coisa. Mas ele tem características diferentes. Então, a questão do pH você me pegou. Não, é porque Mas- assim, o pH, ele mede a quantidade de hidrogênio, né? Ele é medido, é Ele medição é- de outro elemento. Falei IDH. O pH, ele é tipo, o menos log da concentração de hidrogênio. Então, só depende de hidrogênio. No NaCl mesmo, você não tem pH porque você não está tratando de hidrogênio, entendeu? Entendi. Só o NaCl, quando você considera só o NaCl como se fosse um NaCl puro, você não teria pH, porque não teria hidrogênio, não teria medição, né? Seria um pH neutro, que a gente chama. Se você diluísse sódio na água e só tivesse sódio, o pH seria neutro, porque não teria concentração de H+, a mais ou a menos. Pessoal, a gente ficou aqui de falar sobre o carbono também, só que vocês vão entrar em uma aula daqui a pouquinho, mas a gente deixa para um próximo encontro falar um pouquinho mais sobre o carbono ou outros elementos aí do dia a dia. Até peço perdão de ter cortado um pouquinho aqui,
porque eles vão entrar em outra aula às 11. Claro, por Mas- favor. Mas aqui, ó, é muito bacana. Espero que no próximo participem mais alunos aí. Carbono é o que forma um diamante, pelo que Você eu... viu ali, né? A Carbono é. anterior? Sim, a gente vai falar Não, rapidamente isso eu de tinha Carbono. visto numa série que eu assisti. Isso. E também apareceu ali, né? Na verdade, deu um spoiler ali que tentei passar sem mostrar os eventos para perguntar para vocês. Outras coisas também que tem carbono ali, além do diamante. Quem pode falar? Pode falar, Nicolas. Eu sei que você abriu o microfone, vai, solta. Não, essa daí é uma pergunta que pode ser depois da explicação. É que é uma pergunta pro Diogo essa daí. Pode perguntar, Olha pode só. perguntar, aproveita. Então, Diogo, ó. Segundo o que eu entendi de você e seus amigos, você é um cara que puxa tabela periódica para conversar no bar, não é mesmo? Olha Então, só, vai me você tá desafiar, não conversando com a acredito. Oi? Então quando você está conversando com uma mina, você manda isso daqui? Mandei no chat, velho. Olha só. Não acredito. Vou ter que Ah, ver nem essa. fudendo. Cara, eu Bora. não mandava, mas dessa vez eu vou mandar, cara. Nossa, muito bom. Boa. Não acredito, ficou muito bom. Ó, na próxima roda de conversa do primeiro ano, vamos escolher quem vai escolher a melhor piada de química que existe. Tem que trazer uma Bem então. rapidinho aqui, que foi a mais fácil que tinha. Uma lição de casa só pra vocês. Viu? Deixa eu só pedir uma coisa. Respondam esse forms pra gente depois, que é só pra gente saber se vocês gostaram, se vocês participariam de novo. São 4 perguntas rapidinhas, dá nem 2 minutos. Já clica aí agora, já vai lá rapidinho, é bem rápido pra responder. E qualquer coisa também na aula, depois eu também compartilho no grupo da sala de vocês também, caso queira que o professor esteja esperando na aula, daí eu já. Mas Por respondo. favor. E lembrem de seguir a gente no Instagram, que a gente tá sempre publicando coisas pra vocês lá. Inclusive, olhem o último post, fui eu que fiz, inclusive, não vou me gabar aqui, mas fui eu que fiz o último post. Sobre uma coisa que a gente falou bem importante da aula de hoje, tá? É mais uma extensão. Correm lá e vejam o post, vai ser bem legal. Pessoal, em nome de todo mundo, eu gostaria de agradecer a participação no chat, por áudio aí, também dos PBidianos aí. A gente tá ansioso para o próximo encontro, um bate-papo aí bem descontraído mesmo, com brincadeira e tal. É isso aí que é bacana, né? Quebrar esse gelo aí, dá para aprender química brincando, discutindo em roda de conversa, essa que é a intenção. Então, muito obrigado. Ou no bar com todos. os amigos. No bar com os amigos, no chaveco com a mina. Deixa numa tabela tranquila. No chaveco. No chaveco também é incrível. Acabei de É responder isso, então. o formulário. Isso. Pessoal, Valeu, um Isadora. abração, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pessoal. Pode ir para a próxima aula lá. Valeu, de coração. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Tchau, bom dia pra vocês. Tenha um bom dia, um final de semana para todo mundo. Bom dia. Igualmente. Gostei de Valeu, vocês. Raquel. A Raquel falou que foi muito bom. Obrigado, Raquel. Vocês são muito Parabéns, da hora. Obrigado. Valeu, obrigado. gente. Valeu. Obrigado Interage demais. na próxima interage com a gente. Isso. Até a próxima, eu estou saindo. Adeus. Até, Nicolas, valeu. Nicolas. Valeu, mano. Obrigado. Utilizem a minha cantada. Vou utilizar pra Não, você. eu vou mandar agora mesmo. Boa. Falou. Falou. Se não rolar química, o cara foi ruim na cantada. Nossa. Caraca, velho. Será que é uma química entre nós?